Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para resenhar Batman Dia das Bruxas, uma das histórias que compõem este ônibus do Batman por Jeff Loeb e Tim Sale. Antes de tudo, você vai deixar seu gostei, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui sobre mangás, HQs, livros e tudo mais. Comenta também se você já leu Batman Dia das Bruxas ou se você só leu O Longo Dia das Bruxas. Eu até coloquei na capa do vídeo que essa daqui se passa antes do clássico, né? Um clássico absoluto é O Longo Dia das Bruxas, todo mundo sabe, mas essa história aqui foi feita pela mesma dupla criativa e publicada alguns anos antes, mais especificamente entre 93 e 95 como especiais de Halloween, que foram publicados em 3 anos consecutivos para a revista Legends of the Dark Knight, aquela revista que tinha como intenção trazer histórias do início de carreira do Homem-Morcego e que fossem mais soltas da cronologia. Tudo bem? A primeira história, na verdade, que você tem desses 3 especiais se chama Temores. Uma história em que o Batman vai enfrentar o espantalho e com isso ele vai inalar a toxina do medo do espantalho, em meio ao que ele primeiro captura o espantalho, depois ele foge, aí ele recebe aquela inalação da toxina do medo. Também ele vai ser atacado pela Era Venenosa, aparentemente, não fica muito explícito se isso foi real, se foi só parte da imaginação dele, mas ainda assim ele se vê em maus lençóis e começa a delirar. Por isso o nome da história é Temores. Na verdade, ele começa a delirar, inclusive, lembrando do seu passado, lembrando da tragédia que o fez ser quem ele é e também dos temores que ele tem para quem ele é hoje, para quem ele será no futuro. Será que o maior medo do Batman se concretizará? Será que ele ficará sozinho para sempre? Será que os desejos de seu coração, por causa de sua responsabilidade, nunca serão atendidos? Será que ele nunca conseguirá descansar deste fardo, deste manto? Isto é o que essa primeira história tenta levantar como debate. O Batman ele vai passar por toda aquela aventura, que eu não vou revelar mais spoilers, não é mesmo? Mas ele vai chegar à sua própria conclusão. Ele vai chegar à sua própria conclusão de algo que talvez seja uma responsabilidade que seja excludente dos seus sentimentos, mas talvez não tanto assim. Também você vai ter a participação de uma personagem nova, que se eu não me engano ela só aparece nessa história mesmo, ela não é mais citada em nenhuma outra no futuro, de uma mulher que o Bruce Wayne encontra numa festa e começa a se apaixonar, assim, mas parece que essa moça ela tem um passado não tão bonito assim e parece até mesmo que o Bruce Wayne ele sente que ele está caindo numa enrascada, mas ele tenta mentir para si mesmo porque ele vê talvez nessa pessoa que ele acabou de conhecer uma forma de poder escapar desse fardo que eu acabei de citar para vocês. A segunda história, que saiu em 94, se chama Loucura. É uma história que vai ser baseada, assim, não baseada, lógico, mas você vai ter o Chapeleiro Louco, então você vai ter a referência à história da Alice, né? Alice através do espelho e Alice no País das Maravilhas, que são aqueles romances clássicos infanto-juvenis do Lewis Carroll, que são histórias que eu quero muito ler, inclusive, mas que são esses livros que têm essa loucura, talvez, como um tema central, como talvez até um pouco de psicodelia, ou talvez até muito de psicodelia. E aqui o Batman ele vai fazer uma análise, ele vai fazer uma análise, né, de que, nossa, eu persigo homens que são loucos, absolutamente loucos, mas será que eu não influencio eles, né? Ele faz isso aqui, essa análise, esse levantamento em certo momento da história, mas isso não é o principal, tá? O principal é de que o Chapeleiro Louco ele vai forçar outras crianças, né, novamente em uma noite de Halloween, desta vez para satisfazer a loucura dele de emular a história da Alice na vida real. E aí ele vai ter que lidar com isso. Ele vai se lembrar do passado dele, ele vai se lembrar novamente da tragédia, ele vai se lembrar desta vez de um aspecto dos pais dele. Eu esqueci de falar, mas na primeira história tem uma analogia muito boa, um comparativo muito bom que é feito com o seu próprio pai. O Batman ele lembra que o pai dele, por mais que ele não entendesse quando era criança, o pai dele tinha uma responsabilidade muito grande como médico.
e ele era um ótimo cirurgião, um ótimo médico, e quando a responsabilidade chamava, ele não poderia simplesmente porque ele estava cansado, porque ele estava no seu limite, ele não poderia de jeito nenhum negar a sua responsabilidade. E isso vai ser importante dado o momento da história. Aqui, o foco vai ser mais na mãe do Bruce Wayne. Tá? A mãe que era uma pessoa que tentava levar a cultura para o seu filho, tentava fazer com que seu filho fosse amado de muitas formas. E uma dessas formas eram as histórias que ela contava para o Bruce quando criança. E uma dessas histórias era Alice no País das Maravilhas, história que ela contou no dia em que eles morreram. Então veja como isso dá um gatilho no Batman. Ele até fala isso, que o Chapeleiro Louco, de todos os vilões repugnantes, malucos que ele enfrenta, talvez ele seja o que ele mais odeia, porque faz lembrar desse momento feliz da época dele e ao mesmo tempo da tragédia que o levou a estar onde está, a declarar a guerra contra o crime. Então, por causa disso, ele tem um asco especial contra o Chapeleiro Louco. Interessante você ver isso. E também o paralelo que vai ser feito com o Jim Gordon. Tá? O Jim Gordon, ele ainda não é comissário, ele é capitão lá da polícia. E ele tem a sua filha, que é a Barbara Gordon, né, filha adotiva. Ela tem alguns atritos com seu pai adotivo. E ela vai escapar. E aí, enfim, Gotham City, pior que o Rio de Janeiro, pior que qualquer cidade do mundo, muito violenta nesse dia de Halloween. E ela vai ser capturada pelo Chapeleiro Louco. E aí vai ter também o Jim Gordon tendo que se provar para si mesmo e para sua filha o amor, e também uma tentativa de entender melhor essa jovem e também a preocupação que ele tem para salvá-la. Isso daí vai ser uma parte crucial da história também, tá certo? E a terceira história que forma esse encadernado, né, que é o Dia das Bruxas, se chama Fantasmas. É uma história que, apesar de novamente se passar no Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, ela vai fazer referência ao conto de Natal do Charles Dickens. Tá? Mais uma história que todo mundo conhece, mas eu pelo menos não li na íntegra. Que vai ser aquela história que a gente já viu em várias adaptações, né? Você tem o Scrooge, né? Um velho ranzinza, tal, que muito sovina, e aí ele vai ser visitado por três fantasmas ao longo da noite de Natal. Nesse caso aqui, o Batman ele vai enfrentar o Pinguim, depois ele vai enfrentar a Era Venenosa, aparentemente, vai enfrentar o Coringa, aparentemente, mas na verdade você só teve ali o Pinguim no momento inicial como sendo um vilão real, né? Depois é por um motivo totalmente diferente, que ele começa a ter febre, e aí ele começa a ter essas visões dos vilões dele como os fantasmas, né? Os fantasmas que aparecem um por vez para ensinar uma lição para ele, e de certa forma ele vê até mesmo o fantasma de seu pai como um homem que é acorrentado pelas decisões que ele tomou na vida dele. Será que o Batman não vai terminar assim também? O que será que ele deve fazer? Qual é a mensagem que esses fantasmas eles querem passar para o nosso Bruce Wayne sobre o que tem de errado na forma como ele encara a vida, como ele vive a vida? Será que esse manto ele na verdade não está o afastando da sua essência, do seu ser? Do que será que o Batman está escapando ao ser o Batman? E um desses fantasmas que ele enfrenta é o próprio Batman, mas numa versão um pouco mais esquisita, tá bom? Novamente, eu já estou falando demais da história. Eu gostei bastante dessas três histórias, tá bom? Não só pelo roteiro que conseguiu levantar muito bem essas questões da psique do Batman. Inclusive, o nome do encadernado original nos Estados Unidos é Haunted Night, né? Não é Dia das Bruxas, é Haunted Night, que significa Cavaleiro Assombrado. E isso faz muito sentido porque nas três histórias o Batman ele é assombrado por questões da sua própria psique. E nesse sentido o roteiro é muito competente em mesclar isso com a ação e não fazer que se torne uma história enfadonha, muito pelo contrário. E ao mesmo tempo levantar o que é principal na história, tá? E não só isso, lógico, os desenhos do Tim Sale são animais. O cara, de fato,
ele era muito diferenciado, o tipo de desenho estilizado que ele tinha, com formas exageradas, não só nas personagens que ele desenhava de uma forma exagerada, o Batman grandão, o Coringa com aqueles dentes enormes, mas também na composição de quadros, com quadros muito grandes e quadros muito pequenos numa mesma página, de certa forma compondo uma narrativa gráfica tão única que só o Tim Sale sabia fazer. De fato, o Tim Sale é um cara que faz muita falta hoje em dia. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Planejo sim fazer a resenha das outras histórias que compõem este grande livrão aqui, mais de 1.200 páginas. No mais é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.